Banalizar é tornar algo comum. Banalizar é tornar algo corriqueiro. É fazer com que algo perca o seu valor por ser comum a todos. Neste caso, é tornar o sagrado em algo comum. É retirar o sagrado do espaço inalcançável. Então, eu levanto a pergunta: é realmente o nosso problema a banalização do sagrado? Acredito que não. Nosso problema não é a banalização, porque foi Deus quem banalizou o sagrado e não o homem. Foi Deus que na cruz tornou o sagrado comum a todos. Foi Deus que na cruz tornou a salvação gratuita. Foi Deus que na cruz abriu, ao rasgar o véu, o santíssimo lugar, para que todas as pessoas que desejassem entrar em sua presença, o fizessem por meio do novo caminho, Jesus Cristo. Em Jesus, Deus promoveu a banalização. Nós estamos vivendo o período da banalização. Essa palavra parece que dói, né, quando a gente fala, né? Meio estranho, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, Deus banalizou o espaço sagrado. Na antiga aliança, Deus havia estabelecido um lugar para ouvir a oração do seu povo. Este era um lugar sagrado, separado, para que as pessoas que quisessem falar com Deus deveriam ir àquele lugar e se dirigir a Deus. Um lugar separado para encontrar-se com Deus. Primeiro, Deus o fez através do tabernáculo. Depois, o templo construído por Salomão. Quando Salomão terminou de construir o templo, Deus disse as seguintes palavras para Salomão. E aí eu quero convidar você a ler comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e o verso 16. Você pode ler que está na tela, ou você pode pegar na sua Bíblia. Diz assim: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, o templo. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Contudo, Jesus estabeleceu uma nova aliança. Ao rasgar o véu que nos separava, Deus sai do santíssimo lugar ao encontro de toda a humanidade. Agora, a humanidade não precisa mais ir até o templo, ela não precisa mais depender de um sacerdote que faça para ela a sua mediação. Mas agora Deus sai daquele lugar e vai ter com o povo. O véu foi rasgado, as portas se abriram. E Jesus declara isso quando ele se encontra com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, verso 21 e verso 23. Diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo que nossa adoração, ela não está mais presa num espaço físico. Não existe mais um lugar sagrado. Nossa adoração é livre para ser feita em qualquer lugar, pois os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Portanto, o espaço físico em si não tem mais valor algum. O templo, como estrutura física, se tornou sem importância. Jesus tornou banal o espaço físico, sem valor algum, pois todo aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade, e em qualquer lugar você pode encontrar-se agora com Deus. Mas Deus banalizou mais do que o espaço físico. Ele promoveu a banalização do tempo sagrado. Veja só, da mesma forma que Deus fez com o espaço físico, Ele faz também com o nosso relógio, com o Cronos. Qual o dia sagrado para adorar a Deus? Muitos dizem que é o sábado. Nós, cristãos, dizemos que é o domingo. Na realidade, todos os dias são sagrados para o Senhor. Todos os dias são sábados. Todos os dias se tornaram comuns aos olhos de Deus quando o véu foi rasgado. Pois todos os dias é dia de adorar ao Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo 2, verso 16 e verso 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. As festas religiosas de Israel tinham suas datas específicas no calendário para serem celebradas, assim também o sábado, como o sétimo dia. Estas festas, assim como o dia do sábado, possuíam valores históricos e espirituais para o povo de Israel. E por isso, eles eram sim sagrados. Entretanto, Paulo afirma que todas estas festas, todas estas datas, todos estes dias, inclui-se o sábado, eram sombras. Isto é, tinham um valor temporário. Pois quando o sol da justiça, Jesus Cristo, se mostrou na história, estas coisas deixaram de ter valor e importância, porque Deus nos transportou em Cristo Jesus para vivermos o sábado eterno com Ele. Deus pôs fim a todas as obras dos homens que em Cristo, pela fé, adentram aos céus. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 ao 10, o autor de Hebreus se refere a isso, quando ele fala do descanso sabático. É interessante que depois na sua casa você possa ler todo este capítulo 4. Eu vou apenas aqui destacar o verso 9 e o verso 10. Diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus
também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O texto de Hebreus aponta para uma realidade escatológica. O autor está escrevendo para os judeus. E aí ele diz que Josué não pôde dar o descanso desejado por eles e esperado por eles, judeus. Mas aí ele faz a afirmação, no versículo 3, que nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso prometido por Deus. Ele está se referindo ao ministério de Jesus Cristo. Jesus é o nosso descanso eterno. Nele descansamos de todas as obras. Por isso, em Jesus, entramos no sábado eterno com o Pai. E este sábado se inicia na redenção pela fé, na salvação operada por Cristo. Na cruz, Jesus banalizou, tirou o valor sagrado existente no sábado, ou no domingo, ou em qualquer outro dia da semana. Ele pôs fim aos valores existentes nas festas religiosas, pois tudo isso eram sombras, tudo apontava para Ele. Por isso todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, convergem em Cristo Jesus. Mas Deus promoveu a banalização da própria ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, Deus derramava seu Espírito sobre alguns homens, alguns a quem Ele escolhia. Estes recebiam desta forma poder e capacitação do Espírito Santo para exercerem algumas funções sobre o povo de Deus. Por exemplo, sacerdócio, profetizar, reinar. Neste tempo, o Espírito de Deus era restringido a estes a quem Deus escolhia. Entretanto, o próprio Deus prometeu através do profeta Joel que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. E quando eu estou aqui me referindo a banalizar, eu estou falando que Deus tornou comum em Cristo. E porventura, derramar o Espírito sobre toda a carne não é tornar o Espírito comum a todos em Cristo Jesus? Isso é banalizar, tornar comum. Veja só o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Nós vivemos estes dias. Uma vez que Cristo morreu por nós na cruz e nos justificou, essa promessa pôde ser cumprida, como de fato a foi, segundo as palavras do apóstolo Pedro, que estão escritas em Atos capítulo 2, verso 14 ao verso 18. Quando todos estavam lá, orando, falando em línguas, estava a maior confusão, e alguns homens começaram a falar, será que eles estão bêbados? Pedro diz, não, hoje se cumpriu a palavra do profeta Joel. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda carne. Aleluia. O Espírito deixa de ser uma exclusividade de alguns homens e se torna acessível a todos que creem em Jesus Cristo, a todos que o recebem como seu Salvador.
E neste sentido, mais uma vez, então, eu digo, Deus banalizou, Deus banaliza. Vamos banalizar. Vamos abrir nossos corações, vamos abrir nossas portas, porque Deus está chamando todos os povos, todas as pessoas, todas as raças. Deus está chamando todas as pessoas para adentrarem no seu santo lugar, porque Ele abriu tudo, Ele rasgou o véu. Nós precisamos entender isso. Ele banalizou a salvação. Olha só Efésios, capítulo 2, verso 4 a 9. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quanto custa para você a salvação? Nada. Deus banalizou. Deus não cobra nada de você para que você possa fazer parte da sua família. Deus não cobra nada de você para que você entre no céu. O céu não tem valor, o céu é de graça. É graça de Deus, não vem de você. É dom de Deus, não vem das suas obras. Salvos pela graça. É para todos que creem em Jesus Cristo, seu Filho, que na cruz morreu. Para Deus, a sua salvação custou muito. Para Deus custou a vida do Filho dele, Jesus Cristo. Um alto preço foi pago por Deus, mas para você não custa mais nada, porque o Filho já pagou. É graça dele. Ele pagou para que você não precise pagar. Ele pagou para que nós possamos entrar nessa salvação. Jesus, na cruz, banalizou a salvação, tornou comum, tirou todo o valor que muitos ainda hoje estão tentando pagar para entrar no céu. Ele só está dizendo, eu já paguei, aceite o que eu fiz por você, creia em mim. E eu poderia ainda dizer aqui, mas eu não vou ter tempo. A música, a ética, o nome de Jesus, tudo foi entregue gratuitamente a nós, por Deus, em Cristo. Para que nós possamos usar para a glória dEle. Nos foi confiado para que nós usemos para a glória dEle. De alguma forma, Deus simplificou a vida, Deus simplificou tudo, fez com que tudo convergisse em Cristo, e por meio de Cristo tudo se tornou comum a todos os povos, a todas as raças, a todas as pessoas. O problema, agora sim nós vamos olhar para nós, e talvez essa seja a parte mais difícil. O problema é que nós cristãos, eu não estou falando das pessoas que estão fora da igreja, o problema é que nós cristãos temos descaracterizado o sagrado.